Em 31 de outubro de 1517, às portas do castelo da igreja de Wittenberg, Lutero pregava as 95 teses. Antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Hoje chegamos ao final da nossa série Reforma Protestante e hoje vamos conhecer Martinho Lutero. Enxergar a misericórdia de Deus em absolutamente nada. Isso o atormentava diariamente. Ele chegou até mesmo a dizer que odiava Deus, porque ele o considerava extremamente irado. Só que certa vez, à luz de velas, um homem lê que o justo viverá pela fé. Foi quando Martinho Lutero se deparou pela primeira vez com Romanos 1,17. O justo viverá por fé. Então suas cadeias foram quebradas, aquele Deus irado, aquelas obras, aquela salvação por obras foi totalmente quebrantada diante de Lutero e o fez enxergar que não era pelos seus próprios esforços, mas ele era justificado por meio de sua fé em Jesus Cristo. Isso lhe abriu os olhos para a sua vida espiritual com Deus e também para indagar a igreja sobre o que estava acontecendo naquela época. Foi quando surgiu lá na Alemanha a venda das indulgências. Essas vendas dessas indulgências, elas seriam destinadas para a construção da Catedral de São Pedro. E Lutero achou isso totalmente escandaloso e fora do que estava na Bíblia. Foi o que fez ele escrever suas 95 teses. Essas indulgências também visavam um lugar no paraíso. Como eu já citei, esse dinheiro das indulgências estava sendo arrecadado para a construção da Basílica de São Pedro, para a reforma da Basílica e também para as cruzadas contra os turcos. Pediam dinheiro em troca da salvação das pessoas que a compravam, em troca da libertação de almas no purgatório e perdão de pecados. Como eu falei nos vídeos anteriores sobre a Reforma Protestante, sempre que alguém queria levantar um debate ou fazer uma discussão, era sempre necessário deixar isso tornar público. Então eles sempre fixavam nas portas das igrejas a fim de chamar pessoas para o debate. Foi o que Lutero quis causar. Quando em 1517, no dia 31 de outubro, Lutero quis provocar um debate sobre as vendas das indulgências, quando ele pregou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Após isso, o Papa exige que Lutero se retrate, só que Lutero não aceita a retratação do Papa. Ele não se curva a esse pedido do Papa. O Papa anteriormente havia mandado queimar as 95 teses que Lutero havia fixado. Ironicamente, quando o Papa pede que Lutero se retrate, ele pega a carta que o Papa enviou em suas mãos e a queima também na fogueira. Então, Lutero foi convocado pelo imperador da época, por Carlos V, a se retratar lá na Dieta de Worms. A Dieta de Worms era uma assembleia onde Lutero teria que ir até lá se retratar. Ele foi convocado e diante do castelo daquela cidade, ele se pôs diante do imperador para fazer a sua retratação sobre suas teses. Ao chegar à Dieta de Worms, Lutero fez a seguinte citação: quando chegou à Assembleia, Lutero foi apresentado a seus livros, expostos sobre uma mesa. Quando perguntado se os livros eram de sua autoria, respondeu que sim. Foi submetido à segunda pergunta:
concordas com o conteúdo ali escrito ou quer se retratar? Lutero, ressabido, pediu um tempo para responder. Foi-lhe concedido um prazo de 24 horas. No outro dia, Lutero respondeu: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Lutero, então, após a sua declaração, foi condenado por heresia. Após a Assembleia de Worms, Lutero foi sequestrado. Por quem ele foi sequestrado? Ele foi sequestrado por Frederico o Sábio, um príncipe da Saxônia que o escondeu em seu castelo. Foi lá, durante esse sequestro, que Lutero escreveu sua tradução da Bíblia. Depois de um tempo, ele saiu desse castelo onde ele estava e foi onde ele se casou com Catarina von Bora. Eles se casaram em 1525 e tiveram 6 filhos. Antes de tudo isso, Lutero voltou a Wittenberg e continuou a pregar o Evangelho. Lutero morreu no dia 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos, por razões desconhecidas. Antes de sua morte, ele formulou o princípio das 5 solas, que são sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Respectivamente, elas são somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente por Cristo, somente pela graça e só a Deus a glória. Esse, então, foi o vídeo sobre o reformador Martinho Lutero, que revolucionou toda a história e a história da Igreja. Ele é o grande reformador, o cabeça. Depois de Cristo, ele é o cabeça da reforma, guiado por Cristo, o cabeça de todos nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e ativar os sininhos das notificações. Que Deus te abençoe.